Saudações, mais uma vez nos encontramos no Céu que Te Acontece e agora com Vênus em Escorpião. Isso mesmo, no signo em que Vênus está em exílio, num ponto do zodíaco em que Vênus não está com as suas características mais proeminentes. Ela está bem enfraquecida, falando tecnicamente. Porque Vênus tem o seu domicílio, sua casa, seu ponto de maior poder em Touro e em Libra. Portanto, quando ela está em Áries, que é o oposto de Libra, ou em Escorpião, que é o oposto de Touro, que é o caso que vai acontecer no período de 8 de outubro até 1º de novembro de 2019, quando um planeta está numa debilidade planetária, como o exílio, que é o caso de Vênus ali, né? No caso, Vênus está em Escorpião, né? A tendência que ele representa vai se enfraquecer, ou vai se, vamos dizer assim, entre aspas, se subverter, vai alterar a sua dinâmica natural. Para Vênus, essa dinâmica é se relacionar, fazer acordos, fazer carinho, expressar desejo, expressar o desejo, normalmente unindo, apaziguando conflitos, dando presente, ficando mais bonito, né? Todo com aquela característica mais de acordo com a satisfação e o agrado dentro da sociedade. Quando Vênus está em exílio, essas mesmas características ali, elas permanecem, só que elas vão alterar sua diretriz, sua dinâmica. Então aquilo que vou procurar satisfação, vou procurar satisfazer meu paladar, meus desejos e tudo mais, em exílio ela pode alterar essa dinâmica. Em Escorpião, né? Vai ficar intenso. Ou satisfaz aquele desejo, ou eu satisfaço de qualquer jeito. A capacidade de atrair, a capacidade de seduzir fica um pouquinho também fora da sua curva natural. E então, em vez de seduzir através de sutilezas, a Vênus em Escorpião vai seduzir a partir da exibição de atributos, normalmente de característica sexual. A gente pode até pensar naqueles estereótipos, mas lembra, estereótipo é uma coisa, a vida real ela pode ter estereótipo embutido, mas não fica idêntico. Mas o estereótipo da Vênus em Escorpião são daqueles filmes meio sadomaso, né? Isso não significa que todo mundo de repente vai enlouquecer e vai usar roupas de dominatrix no meio da rua. Mas certamente os desejos que estão ocultos, né? Olha aí, Escorpião, né? Vai trazer à tona aquilo que está oculto. Os desejos que estão ocultos, necessidades embutidas em muitas sutilezas que até então, enquanto Vênus estava transitando em Libra, não eram colocadas, não vinham à tona. Nesse período é a vez da Vênus experimentar isso. Isso significa que todo mundo que tem algum grau de propensão, mesmo que seja leve, a ter essas tendências, essa necessidade de se satisfazer, de intensificar os gostos, os prazeres, isso aqui também vai ser mais presente na vida dessas pessoas. Mas a coisa não se restringe só ao sexo. A necessidade de ganhos, de aquisição de recursos, que é uma forma de também você se satisfazer, intensifica. Você pode utilizar outros meios para poder adquirir esses recursos, intensificar sua dedicação a alguma atividade que possa promover esse retorno de investimento, de esforço. É claro que acordos que são atributo venusiano, quando Vênus está debilitado, os acordos também não ficam lá muito fáceis de serem feitos. Isso tem implicações em diferentes ramos da vida. Então pode ser pela vida conjugal, né, afetiva, pelos acordos que você faz, acordos de cavalheiros, né, ou de damas, com outras pessoas na sua vida cotidiana, no seu trabalho, ou acordos entre potências, países, indústrias, organizações. Tudo isso vai ficar ligeiramente defasado. As pessoas tendem a impor os seus desejos e as suas necessidades. Elas não sutilizam isso, elas não chegam, elas não propõem, elas impõem. Com o Escorpião não tem meio termo. Se a pessoa está com desejo, né, como ela tem necessidade de satisfazer algo, ela vai fundo naquela coisa, ela se entrega, ela tem uma visceralidade. E obviamente isso vai ser cobrado do outro com quem o indivíduo possa ter algum tipo de contato. Ou seja, ou todo mundo naquele empreendimento, naquela relação, tem visceralidade, tem aquele comprometimento, né, estou unido e tal, ou alguma coisa complica.
Isso não significa que todos os casais vão se separar se não tiver isso, mas que há reclamações, há queixas, isso pode rolar. É um bom período para você repensar o quanto você quer exercer e aproveitar as suas necessidades, seus desejos, ou o que você de repente precisa suprimir para uma causa maior. O Escorpião, ele não é um signo que seja ligado à supressão de desejos, necessidades e tudo mais, é uma coisa muito Saturno, né? Muito saturnina. Mas o Escorpião é aquele signo do ou eu faço ou eu morro, né? Eu me dedico com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Então, muitas vezes, para poder atingir um determinado fim, é preciso suprimir outras coisas, muitas vezes até em nível sexual. Você já reparou aquele estereótipo de almanaque, aquela coisa que tem até em revistinha em quadrinho, que quando o escorpiano está zangado com alguém, vai ficar um mês sem sexo, né? Pois é uma supressão para atingir uma finalidade maior, uma supressão estratégica dos desejos, é uma perspicácia até. Então, Vênus passar por escorpião não significa que vai todo mundo de repente querer fazer sexo no meio da rua, mas significa que você pode utilizar a capacidade de suprimir, a capacidade de se disciplinar como um samurai para atingir determinado fim que vai te garantir uma satisfação muito maior a posteriori, no caso, 1 mês, 2 meses depois. É quase como se fosse um investimento em bolsas de valores ou em outros setores que requerem que você perca primeiro para poder ganhar em seguida, mas que você tem que ter essa paciência e suspender o prazer. Ou então ainda, uma outra analogia, quando você promete à criança que ela vai ganhar um presente, mas só vai ser lá no Natal, meses à frente, a pessoa tem que conter aquele desejo de aproveitamento na hora. A Vênus em Escorpião, né, o signo de Escorpião é um signo do elemento água. Portanto, quando Vênus está passando ali, ela vai também fazer bons aspectos, né, vai favorecer planetas que também, no seu mapa natal, estiverem situados em outros signos de água e também em Escorpião. Vênus é um planeta benéfico. Tudo que ela tocar facilita, favorece, satisfaz, né, embeleza, cordializa. Isso independentemente do ponto em que ela está. Ela pode estar mais potente ou menos potente, como é esse o nosso caso. Mas quem tiver planetas ali no signo de Câncer ou no signo de Peixe, que também são do elemento água, vão ganhar o famoso trígono, né, que é um aspecto de 120 graus, divide a circunferência em três ângulos de 120 graus. Esse trígono é um aspecto muito favorável. Então, qualquer coisa que você estiver ali, uma ênfase, se você for canceriano ou pisciano, você vai passar por um período de aumento nos processos de satisfação, na aquisição de recursos, né? Os ganhos podem ser um pouco melhores, ou pelo menos o favorecimento de outras pessoas. Em geral, mulheres mais novas, né? Mais jovens, isso vai depender de cada contexto, é óbvio. Em geral, de mulheres, né? O favorecimento oriundo do feminino e de algumas coisas belas. Você pode até promover alguma coisa mais decorativa em casa ou no trabalho, ou fechar, esse sim, fecharia um acordo. A Vênus passando ali em Escorpião, os demais signos, como por exemplo Touro, Leão e Aquário, que são signos do ritmo fixo, né? Que são, como o Escorpião também é um signo chamado de fixo. Quando você tiver planetas nesses outros signos, repito, Touro, Leão e Aquário, a Vênus vai fazer uma quadratura, um aspecto difícil. Então, nesse caso, os pontos de conflito são mais frequentes, sobretudo aqueles que envolvem o trato com outras pessoas e a capacidade que o indivíduo possa ter de ceder. Não esquece que se Vênus está debilitada, a capacidade de ceder, dar e receber fica um pouquinho prejudicada. Isso não significa, isso aqui abre um parênteses importante, só porque você nasceu com a Vênus em Escorpião no seu mapa, isso não significa que você não tenha desenvolvido essa capacidade, mas a gente está falando da passagem do Vênus nesse signo, é outra coisa. A passagem num período, enfraquece a característica do planeta quando está em debilidade planetária. Para os signos do elemento Terra, que são Touro, Virgem e Capricórnio, Touro nós já vimos ali que é o signo oposto, né? A Vênus passar ali pode estar tendo aquele ponto de conflito, ele inclusive já foi citado quando eu mencionei os signos fixos. Já Virgem e Capricórnio estão numa fase excelente com essa passagem de Vênus em Escorpião. Eles estão recebendo um bom aspecto de sextil, um ângulo de 60 graus
favorável. E é a hora de fazer bons acordos, de namorar, de ganhar um pouquinho mais de dinheiro depois que a pessoa trabalhou bastante, né, fez bastante esforço para executar uma tarefa impecável. Então, nessa fase ali, o sujeito pode estar recebendo recursos próprios ou até com investimento de terceiros, quem sabe. Para Sagitário e para Áries, a coisa é um pouco mais neutra, né? Vai ficar mais com a mesma cara das descrições que eu estava dando já desde o início do vídeo. No máximo, essas pessoas que têm essa ênfase em Áries e em Sagitário vão ter uma necessidade de ajuste nesses pontos de relação. Uma conversa, uma troca melhor, uma mudança leve de comportamento. Para Gêmeos e para Libra, um efeito muito parecido do que eu acabei de mencionar para Áries e para Sagitário, que aliás são signos opostos a esses dois últimos. Para Libra um pouquinho mais intensamente, porque Libra é um signo regido por Vênus. Se Vênus está em Escorpião, está debilitada, o poder libriano de fazer acordos, mediar, embelezar e ter uma visão mais estética sobre determinadas coisas, vai se reduzir um pouquinho. E para Gêmeos a mesma coisa, é melhor evitar também falar demais sobre assuntos que as pessoas preferem manter quieto, não mexer em vespeiro, né? Evitar os tabus. É isso aí, gente. Eu sou Carlos Holanda e vou me despedir de vocês aqui indicando o botãozinho de inscrição, ó. Inscreve aqui no botãozinho vermelho e o botãozinho do sininho para que você possa receber as notificações cada vez que tem uma novidade no canal. E também, olha aqui para o texto que acompanha o vídeo, que tem o link para os cursos presenciais ao longo do ano, a agenda de cursos presenciais, e para os cursos online. Estuda Astrologia. É isso aí, grande abraço.